Minha mãe criou um método Vamos às chamado notas. filho premiado, no qual apenas aquele que obtivesse a nota mais alta entre os irmãos recebia comida quentinha, um quarto exclusivo e carinho de boa noite. Os demais ficavam sem qualquer benefício. Quando me recusei a prejudicar meus irmãos como ela exigia, fui forçado a dormir num colchão na garagem e a fazer as refeições em pé, apoiado na bancada da cozinha. Cresci numa residência onde a única forma de conquistar algo era superar os outros nas avaliações. Recordo-me de chegar em casa aos 7 anos com um B no relatório. Enquanto meu irmão trazia um A, ele ganhava pratos especiais, podia permanecer acordado assistindo animações e ainda escolheria um brinquedo novo. Eu ficava com as sobras geladas e ia deitar sem coberta no calor escaldante de janeiro. Para minha mãe, aquilo representava o regime do filho premiado. No dia de entrega das notas, ela nos colocava em fila na sala e analisava cada resultado minuciosamente. Quem alcançasse a melhor média tornava-se o filho premiado do período, com direito a tudo: alimento quente, quarto com aquecedor, abraço antes de dormir, passeio no shopping no fim de semana. Os outros não recebiam absolutamente nada. No início, meus irmãos e eu apenas nos dedicávamos mais. Eu passava madrugadas estudando com lanterna oculta debaixo do cobertor. Pedro lia nos intervalos. Ana resolvia exercícios de matemática durante o almoço. Porém, com o passar do tempo, a situação degenerou. Olívia, a mais nova, começou a colocar sedativo no suco de Pedro antes das avaliações. Ana apagava meus textos do computador e alegava defeito técnico. E Pedro passou a esconder meus materiais escolares. Minha mãe considerava tudo isso brilhante. Quando descobria as armadilhas de Ana, sorria com satisfação. Você é inteligente, garota. Já compreendeu como o mundo opera? Eu, o mais velho e provavelmente o mais ingênuo, nunca participei dessa disputa. Quando flagrei Olívia chorando por ter sido reprovada em ciências, ajudei-a a se preparar para a recuperação. Quando a calculadora de Pedro estragou antes da prova final de álgebra, emprestei a minha. Imaginava que, sendo solidário, conseguiríamos acabar com aquela sabotagem recíproca. Mas certa noite minha mãe me surpreendeu auxiliando Olívia na tarefa de biologia. Ela me agarrou pelos cabelos com tanta violência que senti os fios sendo arrancados da raiz. Arrastou-me até o quarto e atirou-me contra a parede. Você está enfraquecendo ela, murmurou junto ao meu rosto com hálito de álcool. Em seguida, retirou meu colchão do quarto e o lançou na garagem, declarando que fracassado não merece conforto, e removeu a porta, pois privacidade pertencia somente aos vencedores. Enquanto meus irmãos jantavam à mesa, eu comia em pé junto à bancada. O mais doloroso era fitá-los e perceber o peso na consciência deles, mas ninguém ousava falar. Tão grande era o temor da nossa mãe. Resolvi então me rebelar à minha maneira. Mantive minhas notas apenas no C durante o ensino médio, o suficiente para ser aprovado, porém baixo o bastante para demonstrar que ela não conseguiria me destruir. Meus irmãos alcançavam notas excelentes, conseguiam bolsas, mas viviam à beira do colapso. Úlcera, ataques de ansiedade, tomando medicamentos escondidos uns dos outros. Ana precisou de internação no penúltimo ano por abuso de comprimidos para estudar. Tudo ruiu na véspera da formatura. Certo dia cheguei do emprego e, ao tentar entrar em casa, descobri que minha mãe havia trocado as trancas e jogado minhas coisas no gramado, minhas fotos de bebê rasgadas e espalhadas na entrada. Ela permaneceu na porta abraçada aos meus irmãos. Só retorne quando for alguém que preste, declarou. Vi Olívia abrir a boca para falar algo, mas minha mãe lançou um olhar tão frio que ela empalideceu e silenciou. Ninguém me auxiliou a carregar os pertences para o carro. Apenas observaram pela janela enquanto eu me encharcava na chuva. No dia seguinte, na cerimônia de formatura, as 4 cadeiras reservadas para minha família permaneceram vazias. No início da universidade, tudo parecia estranho. Os pais do meu colega de quarto apareceram no Natal, trouxeram uma torta para mim e a mãe dele me envolveu num abraço. Fiquei tão assustado que quase derrubei o abajur. Meu professor de psicologia elogiou minha redação e eu tive um ataque de pânico no banheiro, aguardando algum castigo por aquilo. Passei um mês dormindo no chão porque a cama parecia dolorosamente confortável, como se eu não merecesse. Liguei para casa uma única vez, no meio do semestre, para saber dos meus irmãos. E o que escutei apenas confirmou minhas suspeitas. Pedro contou que começaram a gravar as conversas uns dos outros para capturar falhas. Olívia instalou câmeras ocultas no quarto da Ana para flagrar se ela colava ou não estudava, só para denunciar a mãe.
Ana começou a furtar os remédios do Pedro. Sem mim, a competição se tornou ainda mais cruel. Alguém precisava fracassar para que os outros sentissem algum valor. Foi devastador ouvir aquilo. Comecei a refletir sobre uma forma de retirar meus irmãos daquela situação. Eu estava começando a me reerguer quando, semana passada, Olivia telefonou. A voz dela tremia, sussurrando como se minha mãe pudesse escutar através das paredes. Não suporto mais. Venha nos salvar. Me perdoa por tudo. Logo depois escutei um estrondo forte, seguido dos gritos desordenados da minha mãe. Tentei responder, mas a ligação caiu. Eram 2 da manhã, mas saí correndo e fiz uma viagem de 4 horas até a casa. Ao chegar, encontrei Olivia trancada no porão. Descobri que minha mãe havia transformado o local numa sala de estudos sem janelas, com cadeado do lado externo. Olivia estava só pele e osso. Mostrou-me os cortes infeccionados nos braços de tanto se coçar de ansiedade. Ela queimava as provas para não figurar no quadro de méritos da mãe, mas acabou descoberta. Não podia usar o banheiro fazia 3 dias. Tinha que se virar com baldes no canto. Minha mãe apareceu descendo as escadas, gritando que eu estava destruindo a vencedora dela. Peguei Olivia no colo e corri para o carro, enquanto minha mãe ainda berrava que éramos 2 fracassados que se mereciam. No trajeto, Olivia foi perdendo a consciência no banco do passageiro. Passei o tempo todo olhando pelo retrovisor, temendo ver minha mãe nos perseguindo. Olivia desmaiou completamente, respirando fraco, mas estável. O hospital ainda estava a 1 hora de distância, e eu acelerei o máximo que pude. Quando chegamos ao pronto-socorro, as enfermeiras levaram Olivia imediatamente. Preenchi a papelada com as mãos tremendo. Coloquei meu nome como contato de emergência. A recepcionista pediu o convênio e entreguei minha carteirinha de estudante, torcendo para que a faculdade cobrisse. 3 horas depois, o médico veio falar comigo. Olivia estava gravemente desnutrida e desidratada, com cortes infeccionados precisando de antibiótico. Ela teria que ficar internada em observação. Concordei com tudo, tentando não pensar em como pagaria aquilo. Olivia só acordou perto do meio-dia do dia seguinte. Parecia tão frágil na cama do hospital, conectada ao soro. Assim que me viu sentado ao lado, as lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Segurei sua mão e apertei de leve. Ela retribuiu. E permanecemos assim, em silêncio por muito tempo. Só depois ela tomou coragem e me contou tudo. Como a mãe tinha piorado depois da minha saída. Como a disputa entre os irmãos virou uma crueldade extrema. Como ela ficou presa naquele porão por 2 semanas, podendo sair apenas 1 hora por dia para tomar banho e trocar de roupa. A enfermeira trouxe um pouco de caldo e umas bolachas para Olivia, que comia devagar, fazendo careta a cada mordida. Ajudei-a a se ajeitar melhor na cama. Coloquei os travesseiros atrás das costas. Quando terminou, Olivia me olhou com expressão distante, vazia. Nem precisou dizer. Eu já sabia o que ela queria perguntar. Será que dava para voltar e buscar Pedro e Ana? Será que eles estavam sofrendo o mesmo? Parte de mim queria dizer que não, que eles sempre haviam ficado do lado da mãe, tinham colaborado nas sabotagens durante anos, tinham assistido quando ela jogou minhas coisas no jardim. Mas então recordei que eles também eram vítimas, tentando sobreviver do modo que podiam. Naquela noite, liguei para Pedro do saguão do hospital. Ele atendeu no 3º toque, falando baixinho. Contei que Olivia estava segura e perguntei se ele também desejava sair de casa. Ele ficou um tempo calado e depois desligou. Liguei novamente. Não atendeu. Tentei Ana logo em seguida. Ela atendeu na hora. Parecia até que já esperava o telefonema. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela começou a falar rápido, contando que a mãe já sabia que eu tinha levado Olivia, que estava furiosa, tinha trocado as trancas outra vez e até colocado câmeras pela casa. A voz de Ana falhou quando contou que a mãe jogou todas as coisas de Olivia fora, queimando-as no quintal. Perguntei se ela queria sair também. Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo, depois apenas sussurrou que não podia mais falar e desligou. Fiquei parado no saguão do hospital, sentindo-me completamente impotente. Como salvar alguém que não deseja ser salvo? Olivia teve alta 4 dias depois. A conta veio alta, mas consegui parcelar. Levei nós 2 de volta para meu apartamento da faculdade. Passei num brechó para comprar roupas e o essencial para ela. Meu colega de quarto tinha viajado nas férias de inverno, então Olivia ocupou a cama dele. Os primeiros dias foram difíceis. Olivia se assustava com qualquer ruído. Acordava gritando no meio da noite por causa dos pesadelos. Pedia desculpas o tempo todo por coisas que não eram culpa dela. Eu preparava refeições simples e não forçava a conversa.
Aos poucos, ela foi se soltando mais. Chegou até a sorrir quando queimei o macarrão com queijo porque me distraí fazendo lição. Uma semana depois da nossa saída, meu celular tocou às 3 da manhã. Era Pedro. A voz dele tremia. A mãe tinha encontrado os remédios de ansiedade dele e jogado tudo fora. Ele estava passando mal com os sintomas de abstinência e não sabia o que fazer. Orientei que arrumasse uma mochila e me encontrasse no posto de gasolina perto de casa. Deixei Olivia dormindo e dirigi a noite inteira. Pedro estava lá esperando, encolhido, com a mochila nas costas, suando, tremendo, com olheiras profundas. Entrou no carro sem dizer nada. No caminho de volta, só se ouviam os gemidos dele de vez em quando. Parei numa farmácia 24 horas. Expliquei tudo para a farmacêutica, que disse não poder vender remédio sem receita, mas indicou uma clínica que abria às 7. Ficamos esperando no estacionamento até abrir. O médico foi compreensivo, receitou uma pequena quantidade para ajudar e encaminhou para a psiquiatra. Pedro tomou o primeiro comprimido ali mesmo. Quando voltamos ao apartamento, Olivia já estava acordada preparando café. Ela congelou ao ver Pedro, depois correu e o abraçou. Os dois se abraçaram e começaram a chorar juntos. Deixei-os e fui tomar um banho quente, tentando relaxar. Nos dias seguintes, criamos uma rotina. Eu ia para as aulas, eles ficavam no apartamento. Olivia começou a aprender a cozinhar assistindo vídeos no YouTube. Pedro organizou minha estante e limpava tudo como se precisasse controlar algo. À noite, jantávamos juntos na mesinha da cozinha. Ninguém sentava no chão, ninguém comia em pé junto à bancada até que Ana telefonou. A mãe a havia expulsado de casa depois de flagrar a ligação para mim. Perdeu a cabeça. Ana estava na casa de uma amiga, mas não podia ficar lá muito tempo. Passei meu endereço, pedi que pegasse um ônibus. Ela chegou na noite seguinte com uma mala e um olho roxo. A mãe a havia batido com um livro. Não comentamos. Apenas peguei gelo, arrumei um lugar para ela dormir no sofá. Naquela noite, pela primeira vez em anos, nós 4 ficamos juntos sem a presença da mãe. Mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. A mãe não aceitaria facilmente. Já havia deixado dezenas de recados na caixa postal, chamando-nos de ingratos, de fracassados. Já apareceu na minha faculdade me procurando, mas a segurança não permitiu a entrada. Já registrou o boletim de ocorrência de desaparecimento de Olivia, alegando que eu a havia sequestrado. A polícia bateu no meu apartamento para verificar. Olivia afirmou ter 18 anos e ter saído de casa por vontade própria. Eles pareceram satisfeitos, mas eu sabia que a mãe tentaria outra coisa. Ela sempre dava um jeito, sempre tinha um plano reserva. Meus irmãos também estavam lutando. Foram tantos anos sendo forçados a competir que cooperar parecia estranho. Ana escondia comida na mala. Pedro cronometrava o tempo de cada um no banheiro. Olivia pedia desculpas o tempo todo por ocupar espaço. Velhos hábitos demoram a desaparecer. Precisávamos de ajuda profissional de verdade. Marquei consulta no centro psicológico da faculdade, que oferecia atendimento conforme a renda. Procurei a Defensoria Pública para avaliar medida protetiva. O advogado disse que nosso caso era sólido com toda a documentação dos abusos, mas mesmo tentando uma vida nova, eu sentia a presença da mãe pairando. Ela sabia onde eu estudava, tinha meios de obter informações e nunca aceitava perder. O regime do filho premiado era o projeto de vida dela. Nós éramos os troféus, a demonstração de que o método dela funcionava. Passei a alterar meu trajeto para a faculdade, sempre alerta, olhando para trás. Instalei novas fechaduras na porta, coloquei uma barra de segurança, ensinei meus irmãos o que fazer caso a mãe aparecesse. Vivíamos com medo, mas pelo menos estávamos vivos. Um dia acordei com um bilhete empurrado por baixo da porta. Era a letra da mãe. Você não pode se esconder eternamente. Família de verdade permanece unida. Volte para casa antes que seja tarde, dizia o bilhete. Minhas mãos tremiam ao ler aquilo. Ela havia estado ali. Ficou parada na porta enquanto dormíamos. Mostrei o bilhete para meus irmãos no café da manhã. Olivia ficou pálida e Pedro começou a tremer. Mas Ana me surpreendeu, pegou o papel e o rasgou em pedacinhos. Ela não manda mais em nós, afirmou cheia de coragem. Foi a primeira vez que um deles enfrentou de verdade. Naquela tarde fomos todos juntos ao centro de apoio psicológico. A terapeuta foi acolhedora, mas direta. Explicou que o que vivemos era abuso psicológico grave, que o sistema da nossa mãe nos colocava uns contra os outros apenas para manter o domínio. A recuperação seria longa e exigiria esforço de todos.
Voltando para meu apartamento depois da sessão, percebi algo diferente. Estávamos andando lado a lado e não mais em fila, sem reparar em quem ia mais rápido ou mais certinho. Pela primeira vez nos sentíamos de fato irmãos, não adversários. Só que eu sabia que nossa luta estava longe de terminar. Mamãe ainda estava por aí tramando o próximo golpe e estávamos aprendendo do zero a confiar uns nos outros depois de tantos anos de traição e sabotagem. O caminho seria longo e difícil, mas pelo menos agora caminhávamos juntos.